Onde você quiser. Pode ir? Pode ir. Então, nós da Gerência de Economia, fizemos uma avaliação de impacto econômico e social das arboviroses, dessa epidemia que nós estamos vendo atualmente no Brasil, que foi considerado, né, os casos de dengue, zika e chikungunya, o Ministério da Saúde, ele prevê, né, que podem ocorrer até 4,2 milhões de casos em 2024, e partindo disso, nós analisamos esse impacto econômico através de 2 mecanismos. O primeiro deles foram os custos com o tratamento da doença por indivíduo, seja por internação, custos com medicamento, com exames e tudo mais, como também um outro efeito que nem sempre é muito palpável, que é a perda de produtividade do trabalhador. Uma vez que ele precisa se afastar por conta dessa doença, que no nosso estudo foi considerado um afastamento em média de 7 dias, ele deixa de produzir na economia. Ou seja, uma vez que ele, na sua empresa, na indústria, no seu trabalho, ele se afasta, ele reduz a produção daquele local, o que vai gerar impactos sobre a economia, não apenas na empresa que ele trabalha, mas em outros setores, seja para comprar serviços, seja para vender e tudo mais. Então, gera um efeito encadeamento na economia e um impacto. E a partir disso, nós mensuramos, né, um impacto para o Brasil, cerca de 20 bilhões de reais, podendo corresponder a aproximadamente 0,2% do PIB, e em Minas Gerais esse impacto poderia chegar até 6 bilhões de reais, o que corresponde a aproximadamente 0,66% do PIB de Minas Gerais. Fato que merece destaque, uma vez que os casos em Minas Gerais correspondem a aproximadamente 37% dos casos no Brasil. Ou seja, dos casos que nós temos registrado no Brasil, tem uma grande concentração no estado de Minas, o que, né, requer um olhar bem atento para isso. E o nosso estudo também mensurou que esse impacto não recai apenas em termos de valores sobre o PIB, mas podem gerar impactos também, por exemplo, possíveis perdas de postos de trabalho, chegando até 70 mil perdas de trabalho, como também perdas de renda, afetando a massa salarial em até 1 bilhão de reais. Ok, acho que deu uma resumida também nas próximas perguntas, que eram: Minas se destaca nacionalmente no número de casos positivos para a dengue. Qual o perfil das pessoas mais afetadas pela doença que contribuem para o impacto do PIB? São pessoas ativas? Então, Minas Gerais, de fato, tem uma grande concentração dos casos de arbovirose, principalmente em períodos de pico, e em 2024 isso se intensificou, em que está correspondendo a aproximadamente 36% a 37% dos casos. E quando a gente olha para o perfil dessas pessoas com o vírus, em torno de 60% são pessoas em idade ativa, economicamente ativa, e cerca desses 60%, 70% deles estão ocupados, ou seja, são trabalhadores. Ou seja, a maioria dos indivíduos contaminados são pessoas ocupadas, o que vai afetar diretamente o mercado de trabalho. Ok. Diante desse cenário, há uma perspectiva de recuperação desse PIB a longo prazo? Quando a gente olha numa perspectiva de longo prazo, acho que a principal questão que nós precisamos nos atentar nesse momento é conseguir reduzir esse número de casos, conter... Espera só um pouquinho. De novo. Diante desse cenário, há uma perspectiva de recuperação desse PIB a longo prazo? Quando a gente olha em termos econômicos, como que podemos frear esse efeito, acredito que a primeira resposta é conter o número de casos, ou seja, fazer políticas de prevenção, fazer um planejamento assertivo para que a gente consiga reduzir esse número de casos, né? Reduzir a propagação do mosquito. Acho que esse é o principal ponto para frear os possíveis impactos econômicos negativos. Ok, ótimo. Aí vai cortar, né? Vai.